Bom dia, meus amados irmãos, graça para o Senhor Jesus, sempre louvamos ao Senhor. Hoje, nos minutos devocionais que estamos retomando com a graça do Senhor, gostaríamos de tratar a seguinte pergunta: por que acontecem calamidades? Eu acredito que não só o Brasil, mas o mundo inteiro esteja acompanhando o que tem acontecido aqui no Rio Grande do Sul. Mas não é apenas no Rio Grande do Sul que acontecem calamidades. Por isso a pergunta: como devemos entendê-las? As pessoas costumam ter sentimentos, ações e reações bastante diferentes em relação às calamidades. Alguns de cara vão se revoltar contra Deus por causa daquilo que estão sofrendo. Outros vão olhar para o momento como um castigo por alguma razão. E aqueles que ignoram ou olham apenas para o cientificismo e as explicações tão básicas sobre como o evento acontece nesse olhar, nessa perspectiva científica, que não deve ser de forma alguma ignorada, porque é apenas uma explicação do fenômeno, mas não a causa dele. Então, como nós devemos olhar? A Escritura nos mostra como Deus administra todas as coisas. Sim, Ele é o Criador, mas Ele também é o governador, o sustentador, o provedor, aquele que administra todas as coisas. E a Escritura nos diz, lá em Gênesis capítulo 3, que de fato essa criação conturbada, ela tem uma causa, e a gente não pode ignorar. Ou seja, não foi sempre assim. Deus criou todas as coisas muito boas. O Gênesis 1 diz que Deus viu tudo o que Ele fez e viu que era tudo muito bom. Mas, por causa do pecado, o Senhor disse para o homem, para a mulher, para Adão e Eva: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ou seja, a vida passou a estar debaixo da realidade do pecado, e isso envolve toda a criação mesmo. E como Deus entregou a criação para sofrer os danos do pecado como um castigo por causa da desobediência do homem, ou seja, a rebeldia, o homem querendo a glória de Deus, querendo se afastar do Senhor, então Deus entregou as consequências, ao castigo que ele deveria sofrer para que ele visse, de fato, as consequências do seu pecado. De tal modo que em Romanos capítulo 8, nós temos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ou seja, a criação sofre. Você sofre, a criação sofre. Toda a criação está sofrendo a presença do pecado no meio dela. E é por isso, inclusive, que de uma forma extraordinária, Deus, lá em Josué, capítulo 10, fez todo o sistema solar, ou até poderíamos dizer o universo inteiro, parar por um dia, para que Josué e o povo de Deus, portanto, Israel, que representava o próprio Deus, que era um instrumento da salvação, que por meio dele viria o Redentor, Israel vencesse os inimigos. Toda a criação coopera em Josué capítulo 10. A cooperação da criação para a vitória de Israel mostra que a criação também está esperando a redenção, também estava esperando a vinda de Jesus, também está esperando, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, a revelação dos filhos de Deus, ou seja, aquele momento em que finalmente será revelado quem são os filhos de Deus, para que vivam eternamente com o Senhor.
Então, a criação está sofrendo tudo isso. Quando você olhar para as catástrofes, quando você olhar para tudo que acontece de ruim, na criação como um todo, lembre-se, de fato, o pecado é a causa. Mas quando pensar no pecado, o primeiro ponto que você tem que fazer primeiro momento é olhar para o pecado como um todo, ou seja, a criação sofre o pecado, estar presente nela. Por isso tudo está perturbado, tudo está debaixo de angústia, de sofrimento, de dor, catástrofes, calamidades, tudo isso por causa do pecado. E aí, desde já, tem uma aplicação importante, você deve observar que isso já nos remete à necessidade de uma restauração. Já que a criação está debaixo do pecado, precisamos da restauração dela, precisamos da redenção dela, precisamos que isso mude. Não pode ser assim para sempre. Inclusive, a morte. A morte, ela faz parte desta entrada do pecado. O salário do pecado é a morte. A morte entrou por causa do pecado. O homem não foi feito para a morte, tanto que ninguém se conforma com a morte. Nós sofremos quando alguém morre. Por quê? Porque não fomos feitos para a morte. A alma é eterna. Então, nós esperamos o dia que finalmente viveremos eternamente com a criação. Portanto, nós esperamos a redenção. Tudo isso mostra que precisamos esperar a redenção. E é claro que nos referimos ao desfecho dela, porque Jesus já veio, já pagou o preço e, portanto, já deu início à nova criação, mas não ao desfecho dela. Todavia, como olhar eventos? Porque também não podemos olhar para os problemas que acontecem, as calamidades que acontecem, como se fosse assim, todo tipo de problema acontece por causa do pecado e deu. A gente vai sofrendo os danos, como se Deus tivesse largado a criação, Ele não estivesse administrando nada e as coisas vão acontecendo aleatoriamente. Isso não é verdade. Muito pelo contrário, a Escritura diz que Deus está no controle de tudo. Tanto é que todas as vezes que acontecem eventos ruins na Bíblia, tem sempre uma relação com algum propósito divino. Por exemplo, 7 anos de fartura, 7 anos de fome lá do Egito. Deus deu a Faraó o sonho, José interpretou, e na interpretação ele disse, porque Deus tem pressa em fazer. Peraí, isso não é uma casualidade, isso não é um evento aleatório. Deus está governando. Mesmo uma criação debaixo do pecado, Deus é Senhor dela, Deus governa ela, e Ele usa os males para glorificar o seu nome, fazendo bênçãos. Lembre-se, inclusive, de José, como nós acabamos de mencionar. Ele mesmo interpretou, dizendo, Deus me enviou adiante de vós, e fez tudo isso para conservar a vossa vida, para conservar a vossa sucessão. Ou seja, Deus transforma males em bênçãos, Deus administra tudo para que se cumpra a vontade dEle, que sempre é boa, perfeita e agradável. Então, nós devemos olhar também para tudo o que acontece como uma criação sendo também conduzida pelo Senhor. Ou seja, o pecado é a causa de todos os males, sim, sempre, porque Deus é bom, Deus é puro, Deus é santo, não há pecado nele. Mas Deus é sábio e Ele sabe administrar até mesmo o mal. Por exemplo, quando Satanás instigou Deus contra Jó, e disse, olha, tira tudo que Jó tem para ver se ele não vai blasfemar. O que foi que Deus disse? Tá, vá, tire tudo que ele tem. Não tire a vida, não mexa nele. Portanto, Deus controlou, mas o mal alcançou Jó, porque Deus de fato permitiu, Deus deixou. Mas quando a gente termina o livro de Jó, a gente vê a sabedoria de Deus. Olha, Deus usou a maldade de Satanás, que queria destruir Jó, e transformou uma grande bênção. Qual foi? Jó reconheceu que era um pecador terrível, que merecia os danos de ser um pecador, que não era digno de receber a misericórdia e a graça do Senhor. Ele se coloca humildemente diante de Deus e diz assim, eu pequei, eu errei. Porque antes disso, Jó, apesar de ser um homem temente a Deus, a Bíblia diz no livro de Jó várias vezes, ele era justo aos seus próprios olhos, ou seja, temia a Deus, mas isso estava enchendo o coração de orgulho e ele se achava bom demais, tanto que ele disse que ele era mais justo do que o próprio Deus.
Então observe que Deus administra as coisas ruins com sabedoria para transformar em coisas boas. E é nesse momento que a igreja tem que ter maturidade para fazer essa leitura. Deus tem propósitos para todas as coisas. Deus sempre será glorificado em todas as coisas. E o nosso desejo deve ser sempre a glória de Deus acima de tudo, até acima de nós mesmos e até do outro, né? Amamos as pessoas, porque inclusive este é o mandamento, e o amor de Deus foi colocado em nosso coração, mas a glória de Deus sempre será o nosso desejo maior, o propósito maior. Então devemos ter maturidade para entender. Então Deus administra todas as coisas. Por isso que inclusive Paulo diz ainda também em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então Deus está administrando. E é interessante que lá no livro de Ruth, nós podemos ver isso. Nós podemos ver como veio a fome sobre a terra como um castigo de Deus por causa da idolatria do povo. E como Deus depois dá pão. No versículo 6 diz que a Noemi ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, o castigo veio por causa de um propósito divino, corrigir o povo que estava imerso em idolatria, e depois ele, com graça, vendo o clamor do povo, pedindo misericórdia, a mudança do povo, então ele vai dar pão. Então observe que o evento natural, que nesse caso é a seca, porque mandando a seca não há o que colher no campo, Deus administra algo. O que Deus estava fazendo? Santificando o seu povo, fazendo o seu povo abandonar a idolatria, fazendo o seu povo se arrepender dos seus pecados. Então, como nós devemos olhar os eventos na terra? Devemos olhar como Deus administrando a natureza, para que se cumpra a boa vontade dele, o bom propósito dele. Então, olhe para tudo e pergunte ao Senhor Deus o que o Senhor quer nos ensinar. É claro que a revelação está aqui na mão, ou seja, a palavra de Deus está nas nossas mãos. Todavia, Deus usa a natureza para chamar a nossa atenção, para chamar a atenção daqueles que podem, pela graça de Deus, observar que alguma coisa Deus quer comunicar. E assim, você encontrará conforto. Por que encontrará conforto? Porque você então verá que até mesmo as coisas ruins que acontecem na vida, elas cumprem bons propósitos de Deus, de forma que você poderá olhar para si mesmo, analisar a sua própria vida, perceber a necessidade de falar de Cristo para as pessoas e inclusive ver que muitas pessoas estão quebrantadas. Talvez você sinta dor no coração por causa da perda. Muitas pessoas perderam tudo, mas me diga, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Senhor Jesus mesmo foi quem disse isso. Portanto, mais vale a alma de alguém, mais vale a salvação, mais vale Deus ser glorificado na terra do que tudo que se possa alcançar. Então, não se desespere, Deus está no controle e até as calamidades são administradas com a sabedoria de Deus. E assim, não deixe que o seu coração se desespere e coloque diante de Deus a sua vida. Aproveite o momento para meditar mais, refletir mais. Talvez Deus queira corrigir não só você, mas muita gente, multidões. Talvez Deus esteja falando então algo para as pessoas e chamando-as ao arrependimento, já que as catástrofes da vida fazem a gente pensar na possibilidade de nós estarmos sendo exortados pelo Senhor. Então, ouça a palavra de Deus, porque ela, num momento como este, falará ao seu coração e então mostrará o caminho que se deve seguir. Olhe para o Senhor, Ele sempre estará no controle de tudo. E então busque sua graça e seu favor, porque com certeza Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós te louvamos por tudo, porque o Senhor é Deus. E nós te glorificamos porque o Senhor é digno de toda honra e glória. E nós também clamamos, reconhecemos que somos pecadores, pedimos misericórdia e colocamos, Senhor Deus, o Rio Grande do Sul nas tuas mãos,
no desejo de que vidas nesse momento estejam quebrantadas, Senhor, para que, como Israel, tantas vezes, quando o Senhor trazia alguma calamidade, percebia a necessidade de refletir a própria vida, possa o povo estar sensibilizado pelo poder do Teu Espírito, quebrantado pela ação do Senhor, a fim de ouvir a Tua palavra, abandonar a idolatria, abandonar o orgulho, abandonar o materialismo, abandonar a vã vaidade, abandonar a maldade e então, Senhor Deus, se voltar para Ti, para que o Teu nome seja glorificado na salvação de vidas, porque isso mais importa do que tudo que se já foi construído pelo homem. Que o Senhor receba a nossa oração e dê ao Teu povo sabedoria, tranquilidade, confiança para descansar no Senhor em momentos como este. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.